dia, meus irmãos. Bom estarmos disponíveis aí para mais uma aula aqui em torno do Sermão do Monte. Hoje chegamos em Mateus 5, versos 43 até o 48. Vamos saber também que em breve, muito provavelmente, vamos conseguir aí estarmos juntos, pelo menos em parte, né? Seguindo aí as orientações do governador. Então a nossa oração, temos orado para que isso aconteça e cremos que em breve, então, todos nós vamos estar juntos aí já num ambiente mais tranquilo, né? Mas enquanto isso não ocorre, fique atento aí às nossas redes sociais, tá? E às informações de como nós vamos proceder com relação ao nosso culto presencial, né? Então vamos continuar orando. Alguns dos nossos irmãos não poderão vir, né, nesses cultos, né? Mas continuemos orando uns pelos outros. Vamos fazer aí o esforço para continuarmos, né, transmitindo aí sim, né, o culto ali para aqueles irmãos que ainda não poderão comparecer. Então vamos continuar orando por isso, tá, meus irmãos? E então provavelmente na próxima semana, né? Hoje à noite ainda, você acompanhe através do nosso canal no YouTube, pelo Facebook, a pregação, né? Estamos iniciando aí a segunda carta de João. Então hoje, logo mais, às 18h30. Mas agora, aqui é a Escola Bíblica Dominical, classe única, em torno do Sermão do Monte. Vamos, então, dar início com uma palavra de oração. Oremos. Senhor, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja também, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor continue nos livrando, nos guardando de todo mal, nos dando paciência, nos dando um coração perseverante em meio ao sofrimento, em meio à necessidade de que temos de estarmos juntos como Teu povo para glorificar o Teu nome. Mas, ó Senhor, nos capacite a esperar em Ti e a reconhecer a Tua soberania em todo o tempo. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com esse tempo, com a maneira como devemos proceder. Que o Senhor nos ajude nisso, Senhor. Pedimos por esse tempo agora que podemos ter de meditação na Tua Palavra, que o Teu nome possa ser glorificado, Deus, e conforme o nosso coração, a Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. Esse é o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos daqui a pouquinho ler aqui a partir do versículo 43 até o 48. Nós chegamos hoje ao nosso sexto contraste, né, revelado por Jesus na exemplificação ali a respeito da justiça do reino, né? Então esse contraste, como nós temos visto, ele é sempre em relação aos ensinamentos dos fariseus e dos escribas e nunca em relação à lei, né? E nunca em relação à lei ou aos profetas, né? Porque Jesus ele já deixou claro, inclusive, que ele está em absoluta harmonia com o ensino do Antigo Testamento, certo? Então vamos acompanhar a leitura então em Mateus 5, a partir do verso 43 até o 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Até aqui, então, a palavra do nosso Deus. Então, mais uma vez, o melhor caminho para nos abordarmos aqui essa passagem é retornando ao ensino dos fariseus e dos escribas, né? Somados, então, ao que a lei de fato afirmava e a correção de Jesus a respeito disso. Antes de continuar, vou pedir aqui para minha contra-regra fechar a porta ali,
porque eu não sei até que ponto está dando um eco aí, né, no áudio, mas ok, fechada a porta, então não sei se estava afetando o áudio aí, mas de qualquer forma, o que nós temos aqui então, né? Vamos iniciar para averiguar, dar um passo atrás, como a gente tem feito em cada um dos textos, né? Aqui no capítulo 5. Então, os fariseus, eles afirmavam, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No versículo 43. Né? O problema desse ensino é que em nenhuma parte do Antigo Testamento nós encontraremos alguma ordem em relação a odiar o inimigo. Então, no entanto, os fariseus aqui, eles afirmavam que o próximo, né, ele era apenas algum outro israelita, algum outro ali, membro ali, né, da nação de Israel. E que nesse caso, então, eles deveriam amar apenas outros judeus, aqueles que pertenciam ali ao mesmo povo. Esse pensamento, por sua vez, ele abria margem para que todas as outras raças e nações elas fossem consideradas inimigas. E essa distorção ela era tomada, então, também como quase que um dever dos judeus, né? Desprezar, odiar aqueles que não eram judeus. Isso era tido até como uma atitude piedosa, né? Como se estivessem ali honrando a Deus. Essa atitude ali é como se ela viesse a honrar a Deus de alguma maneira. Mas em nenhuma parte do Antigo Testamento nós encontramos a junção dessas duas afirmações. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, no entanto, a história de Israel ela pode ter contribuído para que os fariseus eles ensinassem, né, que deveriam odiar a todos o que consideravam ali como inimigo. E de que maneiras, né? Então, vou citar apenas 3 fatores aqui que podem ter influenciado, né, essa interpretação distorcida da lei, que no fim das contas tem a ver com o desejo do próprio coração deles, em benefício próprio, mais uma vez. Mas, ao entrarem na Terra Prometida, eles recebem o quê? Justamente ordens de Deus para exterminar, né, os cananeus ali. E por sua vez, os amorreus, os moabitas, os midianitas, eles também não deveriam ser tratados com brandura. Era quase como que eles eram inimigos ali, né, de Israel e deveriam então ser expulsos daquela terra para que Israel então tomasse posse da Terra Prometida. Então, talvez essa cultura ali, né, olhando para quem não era do povo, está grudada ali, né, no pensamento, na cosmovisão dos fariseus ali, né? Fazia parte da lei de Deus que se alguém matasse de forma involuntária uma outra pessoa, né, evidentemente, um parente da vítima ele tinha a permissão de vingar aquela morte, né, e de executar o homicida se ele não conseguisse fazer isso antes que se chegasse na chamada cidade de refúgio. Era onde ali eles encontravam então refúgio, né, e tinham que aguardar um tempo passar até o sacerdote morrer para que ele pudesse retornar para a sua cidade de origem. Mas lá nessa cidade de refúgio, se ele conseguisse chegar até essa cidade de refúgio, ele não poderia ser morto, né? Ele não poderia receber a pena ali por ter matado de forma involuntária aquele parente ali. Mas talvez isso também contribuísse para essa ideia da vingança, né? Do retorno, de uma resposta ali para prestação de contas ali, né? Colocando a justiça própria ali em ênfase, de certa maneira. E aí nós temos também os salmos imprecatórios. Esses poderiam servir também de modelo para os fariseus e os escribas, né? Uma vez que estes salmos eles apresentam maldições contra determinadas pessoas reconhecidamente inimigas. Então, são aqueles salmos, né, que estão ali onde o salmista está expressando através da oração um desejo, né, para que os inimigos que afrontam a Deus, né, em última instância, fossem mortos, né, sofressem as consequências ali da sua iniquidade. Então há todo este cenário aí que pode compor o pensamento, a cosmovisão dos fariseus, a ponto deles distorcerem o ensinamento, né? Amarás o teu próximo e odiarás
o teu inimigo e pegar isso como uma verdade, né? Como quase que um mandamento do Senhor, né? Nesse sentido. Então, os fariseus utilizam-se disso, provavelmente, e aí acabam justificando o seu ensino, né? Que recomendava então ali amar o próximo e odiar os seus inimigos. Então, a solução, mais uma vez, ela encontra-se na percepção de que não se pode trazer, vamos dizer assim, os aspectos gerais percebidos no Antigo Testamento, aplicáveis inclusive ali ao relacionamento entre Israel como nação e Deus. Os salmos imprecatórios, por exemplo, eles devem ser lidos em uma perspectiva judicial em torno da afronta contra o próprio Deus e nunca pessoalizado como apenas uma injustiça dirigida a meros indivíduos ali. A afronta é sempre contra a glória de Deus. E o zelo do salmista ele é sempre motivado também por essa questão e não por uma afronta pessoal. Então, quando os povos se levantavam contra Israel, eles se levantavam contra o próprio Deus. De certa forma, né, quando o próprio salmista está reclamando ali dos seus inimigos, isso ilustra também uma afronta contra o próprio Deus. Então havia esse aspecto aqui de ordem judicial, tendo em vista a glória de Deus, e não pessoal, tendo em vista o seu livramento, tendo em vista a sua pessoalidade ali, né, nesses salmos imprecatórios. A dificuldade dos fariseus, então, ela estaria justamente na falta dessa distinção. Eles pessoalizavam esse princípio e aplicavam em suas atividades comuns, em suas vidas diárias, né? Corriqueiramente, aí, dia após dia, como em outros momentos também, né? Como a gente viu já na semana passada. Então eles desconsideravam que os princípios encontrados no Antigo Testamento diziam respeito à honra e à glória de Deus, e isso mesmo quando a nação de Israel ela sofria ali diretamente, né? Como se ela ilustrasse ali uma afronta contra o próprio Deus. E eles que faziam? Aplicavam a todos e a qualquer pessoa por quem eles tivessem alguma aversão ou que os ofendessem de alguma forma, né? De forma pessoal. Então, a punição, a disciplina contra os que se opunham a Deus no Antigo Testamento, ela foi transformada em uma resposta de ódio pessoal a toda e qualquer afronta, também na ordem pessoal aqui. Então, a preocupação legítima com a glória e a honra de Deus, ela foi trocada pela preocupação ilegítima da glória e honra pessoal, ainda que pudesse, então, aqui estar disfarçada, né, pela ideia de que eram um povo escolhido, de que eles deveriam mesmo ser distintos dos demais, de que eles não deveriam se associar com os pagãos, com os hereges, né, em nome do Deus de Israel, o Deus Santo. Então, de forma prática, nós percebemos também essa distorção em torno desse odiarás o teu próximo na própria lei. Os fariseus, eles desprezavam os mandamentos que regulavam a conduta do judeu para com os inimigos. Tal conduta, então, certamente não respaldava a ordem de ódio em relação a eles, mas justamente o contrário. Perceba aqui em Êxodo 23, versículos 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Já em Deuteronômio, capítulo 22, este mesmo princípio de cuidado em relação ao que aqui está falando que pertence ao teu inimigo, ele é aplicado em relação aos irmãos. Então você deve também agir da mesma forma com aqueles que também irmãos, de acordo com o capítulo 22 de Deuteronômio. Então, o mesmo proceder para os que são chamados irmãos e o mesmo proceder para aqueles que são tidos como inimigos. Então, para Deus, então, o nosso próximo inclui o nosso inimigo. Na semana passada, nós vimos que, em relação àqueles que nos fazem o mal, nós não devemos responder em retaliação, né? O princípio ali da negação do eu leva em conta o sofrer a pena, o andar a segunda milha,
o dar e o emprestar a quem nos pede, isso na esfera dos relacionamentos pessoais, né? Visando a glória de Deus. Essa é a resposta que nós cristãos damos a esse mundo, dizendo não à vingança pessoal, né? Entendendo que o Senhor é juiz de todas as coisas. Mas a nossa atitude em relação ao que nos ofende, ao que poderíamos considerar então um inimigo, ela não se limita a não responder, ela não se limita a não revidar, né? O texto de hoje, inclusive, ele aponta para uma ação positiva da nossa parte. Nós devemos, de forma intencional, responder aos nossos inimigos por meio de um amor ativo. Nós somos orientados, então, a amar positivamente essas pessoas. Não só não respondendo, mas agindo mesmo, né, em prol, em favor delas. E aí que somente o Espírito Santo mesmo para nos capacitar a isso. Então não é apenas não revidar, mas entendo a oportunidade agindo em prol do outro. E aqui que grande desafio nós temos. Nós devemos ter em mente, inclusive, né, que a mesma força que nos capacita a não revidar, a dar a capa quando nos é pedida também a túnica, a dar a outra face, é o poder do Espírito Santo agindo em nós, né? Somente nascendo de novo mesmo, para que a gente viva nessa dinâmica do reino de Deus aqui. Então, o que nos capacitará a ter uma atitude não apenas de não vingança para com os inimigos, mas de amor ativo por eles, é a capacitação do Espírito Santo agindo em nós, mortificando a nossa carne, o nosso eu, para que Cristo ele resplandeça através das nossas vidas. Então Jesus não só orienta sobre a necessidade, né, de um amor ativo pelos nossos inimigos, mas ele também dá as bases, né, os porquês dessa prática como um estilo de vida. Em suma, porque o nosso referencial de amor é o próprio Deus. É isso. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que amor é esse que é capaz de ser estendido aos inimigos? Nós já temos dificuldades, não é mesmo, de amar aí quem? Os nossos amigos, os nossos irmãos. Muitas vezes a nossa própria família, nós já falhamos nisso, né? Então pensar nisso aqui nos parece impossível colocar em prática essa ordenança aqui. Mas como já foi dito, né? Apenas quem já nasceu de novo poderá vivenciar esse amor que surpreende a ponto de nos levar a agir em favor dos que nos perseguem. Mas nós precisamos entender, portanto, então, o significado do amor bíblico para que, de fato, nós venhamos a pôr em prática esse ensino. Se você acompanhou aí as nossas pregações na primeira carta de João, nós conversamos, né, e aprendemos a respeito do que é o amor bíblico, do que se trata, o que Deus nos pede, né, esse amor sacrificial. Se você não conseguiu acompanhar, nosso canal no YouTube lá nós temos algumas dessas pregações, acho que não tem as primeiras, mas a grande maioria delas estão ali. Você pode então rever ou acompanhar, né, de primeira ali. Então, ok, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornem filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O versículo 45, ele coloca o Senhor como o referencial para a prática desse amor. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O amor de Deus ele se estende sobre o que são maus, sobre os injustos, né? Essa graça comum derramada ali sobre toda a humanidade, no fim das contas. Um conceito aqui retirado daquele livro que eu mencionei para você semana passada, o Autoconfrontação, né? Abre aspas aí, a palavra amor nas Escrituras significa essencialmente um compromisso sólido de agir sacrificialmente para com outra pessoa. O amor bíblico pode vir acompanhado de fortes emoções, mas a vontade firme é que mantém o amor constante
e imutável. As emoções podem mudar, mas o compromisso de amar biblicamente perdura e distingue um legítimo discípulo de Cristo. Esta é a forma de amar do cristão. Nós não nos guiamos pelos sentimentos, mas pelo compromisso, e esse compromisso, antes de tudo, com o próprio Deus. É porque o amor é uma decisão e não essencialmente uma emoção, que nós somos inclusive capacitados a agir em amor em favor dos nossos inimigos. Então Jesus não está pedindo de nós uma emoção cativante aqui pelos nossos inimigos. Ele está pedindo uma ação ativa de cuidado, de respeito em favor daqueles que no fim das contas, não merecem o nosso apreço. E foi justamente isso o que o Senhor fez por nós. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos numa posição de inimizade para com Ele. O amor de Deus é a base e o exemplo para que você expresse amor. E o fato de você saber perfeitamente de onde você veio, de quem você é em Cristo, né? Alguém morto nos seus delitos, nos seus pecados, e o teu pecado te fazia inimigo de Deus, essa também é a referência para que a gente, baseado nesse amor de Deus por nós também venhamos a estender essa atitude de amor por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nós poderíamos chamar, vamos dizer, de inimigos. 1 João 4, 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus foi enviado como propiciação para satisfazer ali a ira, que deveria ter sido derramada sobre nós, que éramos inimigos de Deus, em virtude das nossas transgressões, dos nossos delitos, dos nossos pecados. Então Jesus não está exigindo sentimento, ele está exigindo obediência. E ele procura imprimir ali nos seus discípulos o princípio que o conduziria a ele mesmo, muito em breve, à cruz. Então ele pede àqueles por quem ele iria morrer na cruz ali muito em breve, sendo essencialmente esses ali inimigos de Deus, e isso atinge até mesmo nós, né? Ele pede para que eles orassem pela salvação dos seus próprios inimigos ali, para que eles intercedessem em favor destes que perseguem. Fazendo assim, então, eles testemunhariam acerca da sua identificação com o Mestre. Porque o Mestre, o que ele fez? Ele se entregou no lugar daqueles que não mereciam. E ali o Senhor Jesus pede, vocês devem orar por aqueles que perseguem vocês. Os versos 46 a 48, eles exemplificam o padrão elevado instituído por Deus em relação ao amor. Ele se utiliza de exemplos aqui muito claros na mente dos judeus, os publicanos e os gentios, e de certa forma os iguala a eles. Ele não deixa, então, portanto, de ser uma afronta, porque os publicanos, aqueles que cobravam os impostos ali, eles recebiam para isso e oprimiam o povo judeu, inclusive aumentando os impostos o máximo possível. Ou seja, um publicano ele tinha a reputação de alguém ali que está presente para extorquir mesmo o cidadão. E ainda se ele fosse judeu, aí sim ele era tido como um traidor, sendo renegado mesmo. Os gentios eles também eram considerados a escória da humanidade. Gentios, todos aqueles que não são judeus, que não fazem parte da nação de Israel, os povos das outras nações. Eles eram considerados a escória da humanidade, assim.
né? Embora no passado, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, né, nós percebemos que há instrução ali de receber e de amar os estrangeiros e que eles deveriam fazer isso levando em consideração o fato de que eles também foram estrangeiros no Egito. Mas é provável que a opressão dos tempos do exílio ele tenha mudado radicalmente a disposição do coração dos judeus em relação aos outros povos, em relação aos gentios aqui. Sendo assim, então, tanto os publicanos quanto os gentios eram tratados com uma extrema antipatia e desprezo pelos judeus. Basicamente, então, havia essa distinção entre os grupos, né? Judeu com judeu, os publicanos com publicano, né? O gentil com gentil, e nós não podemos esquecer também dos samaritanos, que também não eram bem vistos, né? Então, o desprezo dos judeus recebia naturalmente da parte destes segmentos, destes grupos aqui, a mesma resposta de desprezo. Versículo 46. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Uma resposta de amor exclusivista, somente aos que vos amam, os igualava ali aqueles que eles mesmos desprezavam. Porque os publicanos e os gentios também faziam a mesma coisa em relação ali aos seus pares, né? E que recompensa tendes? Aí Jesus pergunta, né? Ou seja, você acha que está agradando a Deus fazendo o que todos fazem? Agindo apenas de acordo com os seus próprios interesses, buscando satisfazer a sua própria justiça? Não, não pode ser assim. Vocês, meus discípulos, povo de Deus, precisam ir além. Precisa ser diferente do amor autocentrado, que ama esperando algo em troca e que ama de acordo com uma lógica mundana, né? Que ama com os olhos no aqui e no agora, e no que irão pensar e no que irão dizer, né? Que inclusive tem aparência de piedade muitas vezes, mas na verdade diz respeito apenas a você mesmo e não com a glória de Deus. E a questão é que eu e você, nós fomos feitos para glorificar o nome de Deus, por meio de um amor desinteressado. E esse é um princípio importante, porque o próprio Senhor Jesus ele está endossando, validando esse princípio. O segredo para uma vida assim, né, nesta dinâmica, é a total dependência de Cristo, que nos capacita a nos desligarmos de nós mesmos, a nos esvaziarmos de nós mesmos. A mortificação do nosso eu, mais uma vez, né, é essencial, porque enquanto um homem estiver ali vivendo para si mesmo, ele irá se mostrar excessivamente sensível, vigilante e invejoso a tudo que lhe façam, né? E assim uma resposta pronta e pecaminosa ao que as outras pessoas estiverem fazendo contra ele, será a sua marca, né? Será a sua marca implacável ali. Uma defesa, não pelo reino dos céus, não por glorificar e apontar para Cristo, mas pela defesa do seu próprio reino, para limpar a sua própria barra, né, a sua própria honra. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É claro que nós não iremos alcançar a perfeição de Deus, né? Não é o que esse versículo aqui ele está querendo insinuar, né? Que a gente vai atingir aqui nessa vida uma vida sem pecado algum agora, a perfeição aqui, não, né? Mas nós temos o dever de imitar a Deus, obedecendo, manifestando o fruto do Espírito Santo. Espera-se que o crente seja semelhante a Deus. E a única maneira de nós colocarmos esse amor que atinge, inclusive, aqueles que nos perseguem, é sermos semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. Uma resolução por amar, né, não mudará automaticamente as nossas ações. Não se você não estiver, antes de tudo, engajado em um relacionamento de intimidade com o teu Senhor, em um relacionamento diário na companhia dEle, em oração, em meditação na palavra dEle, né? se tornando ali, dia após dia, mais parecido
com Ele. E à medida então em que nós vamos nos parecendo com Ele, à medida em que nós vamos sendo inundados pela percepção da grandiosa graça que foi derramada sobre nós, como não nos prostrarmos em reverência diante dele, clamando pela vida dos que nos perseguem, clamando por aqueles que se levantam contra nós. Porque se o que nós somos está tão intimamente ligado a quem Deus é, a afronta acaba sendo contra o próprio Deus. E aí, nesse momento, então, lembrar da forma como Deus nos tratou, a forma como Ele nos perdoou, a forma como Ele nos conduziu para um caminho de paz, isso nos capacitará a ter uma atitude de amor que transmite graça no lugar do ódio, no lugar do revide. Isso é andar na contramão desse mundo, na contramão desse sistema. Isso é olhar para as pessoas e as circunstâncias com a perspectiva eterna. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Foi isso o que Ele fez por nós. E é isso que nós devemos fazer pelo próximo, ainda que esse próximo nos odeie. E aí, como nós precisamos de um Salvador. Como nós precisamos de um Salvador para atingir, esse padrão aqui. Mas nós não podemos cair num conformismo, pensando que o Senhor está nos pedindo algo impossível. Porque aqueles que pertencem a Ele, que são tomados pelo seu Espírito Santo, já não são mais escravos do pecado e podem sim mortificar os membros do seu corpo, mortificar a sua carne para glorificá-lo, para exaltá-lo. O Senhor deseja que nós o glorifiquemos através da negação do nosso eu, e isso deve impactar todos os nossos relacionamentos. Eu e você somos convocados pelo Senhor para amar, um amor ativo, um amor que não se baseia no sentimento, mas na reverência, na obediência ao nosso Deus, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, que olhou para nós, e não porque tinha algo bom em nós, mas Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, apesar de nós, para a glória e louvor do nome dele. Então eu e você temos uma missão nessa vida: glorificar o nome de Deus, glorificar o nome do nosso Salvador. E aí, meu irmão, a luta é grande, porque precisamos dobrar o nosso joelho, clamando para que o Senhor nos livre do nosso egocentrismo, do nosso senso de justiça própria, do nosso desejo por ser reconhecido, por não passar por bobo, o nosso desejo de não deixar com que a nossa honra seja tocada de alguma maneira, quando o nosso deleite e o nosso prazer deveria estar em agradar ao nosso Senhor, em sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E o Senhor Jesus, naquela cruz, Ele não abriu a boca para revidar. O que Ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha a compaixão do Senhor Jesus por aqueles que perecem, por aqueles que estavam ali literalmente crucificando Ele naquela cruz. Eu e você devemos ser tomados por tamanha compaixão. Você tem sido perseguido no seu ambiente de trabalho, na escola, onde quer que seja. Ore. Ore para que Deus abra os olhos desse que te afronta. Mas ore com humildade. Quem sabe não é você o grande problema aí, o grande X da questão, e você deve, com humildade, mudar a sua postura de relacionamento. Então, se você tem sido perseguido por amor ao Evangelho, por uma postura de firmeza com relação à palavra, louvado seja o Senhor. Glorifique o nome dele. Agora, se você tem sido perseguido, porque você é um orgulhoso, porque você, no fim das contas, luta pela sua justiça própria a todo custo, meu irmão, então arrependa-se, e seja luz nesse mundo. Então, que o Senhor te capacite, meu irmão, assim como eu também levanto um clamor pela minha própria vida, para que o Senhor também me capacite a viver de acordo com a vontade dele.
Eu espero que essa palavra te confronte e ao mesmo tempo te encoraje, né, a querer ser como o Senhor Jesus, a querer ser cada vez mais parecido com Ele. E cada vez que você negar a si mesmo, é um passo que você dá, né, é um passo que você dá em direção ao Senhor. É um passo que você dá em agradar ao teu Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero ter mais uma palavra de oração. Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, misericordioso. O Senhor nos alcançou quando nós não merecíamos, quando nós ainda éramos pecadores, trevas, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E o Senhor demonstrou tamanha graça, tamanha misericórdia. Senhor, nós só temos a Te agradecer e a Te glorificar. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, que são tidos como nossos inimigos, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, que o Senhor os conduza a arrependimento, a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia, que possam Te conhecer como Senhor, como Salvador das suas vidas. Assim como o Senhor também nos alcançou com graça e com misericórdia, os alcance também, Senhor. Ó Deus, nos ajude a perseverar, nos capacite a amá-los de forma ativa, proativa, e que isso possa impactar a vida deles, e que nas oportunidades que tivermos, que possamos proclamar o Teu Evangelho. Mas antes disso, encha o nosso coração de misericórdia, de compaixão, a ponto de nos levar a orar por cada um, Pai. Então, entregamos isso nas Tuas mãos, entregamos para que o Senhor nos faça compreender o que é amar biblicamente e a confiarmos no Senhor e ter uma postura de obediência. Sei com cada um dos meus irmãos, tem misericórdia de nós, Senhor. E assim, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, 18h30, pregação da Palavra do Senhor. Bom, conecte-se aí no nosso canal no YouTube aí, marca lá o sininho lá para você ser avisado, todos esses esquemas aí, tá bom? Vamos divulgar, né, os nossos meios aí também de internet ali, nossas redes sociais também, para que outras pessoas possam também se aproximar, né? Talvez pessoas aqui da região que estão procurando alguma igreja para congregar, a internet com certeza pode ser um meio. Então ajude a divulgar, né? Se inscreva aí, curta as páginas, enfim, faça a sua parte também nesse sentido. Mas acima disso, evangelize, meu irmão, evangelize teu vizinho, tá bom? Se não pode ir lá falar com ele por causa dessa coisa toda, manda uma mensagem, faz alguma coisa aí, tá bom? Deus te abençoe, até logo mais.